quarto ano, hoje dia 28 de agosto, sexta-feira. Em matemática, nós vamos realizar a correção da página 49 e 50, tá? Então, peguem o livro para acompanhar. A primeira questão diz assim: observe o desenho que um aluno do quarto ano representou na malha quadriculada. Então, tá aí o desenho. E logo abaixo diz o seguinte: represente as partes coloridas da figura por meio de uma fração e de um número decimal. Aí ele diz aqui, parte vermelha. Então, a gente vai representar a parte vermelha, tá? Por meio de uma fração e de um número decimal. Primeira coisa, o que a gente vai fazer? Nós vamos ver aí, né? Em quantas partes iguais esse todo foi dividido, tá? Então, a gente pode perceber que esse todo aí, tá? Esse quadrado foi dividido em 100 partes iguais. Então, o todo equivale a 100, tá? E aí, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos contar quantas partes vermelhas, né, tem aí. Então, a gente pode perceber que tem 12 partes vermelhas, tá? E aí, gente, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar o 12, né? 12 sobre 100, né? Ou 12 centésimos, tá bom? Vai ficar assim, ó, 12 sobre 100, 12 centésimos. E aí, nós vamos representar, né? Por meio de um número decimal agora. Então, a gente coloca assim, ó, igual, tá? E número decimal, do jeito que eu ensinei pra vocês. Vocês vão colocar o 12, tá? O 12, vamos ver quantas casas decimais o denominador tem. Vamos lá? Uma, duas. Duas casas decimais. Então, a vírgula, ela tá sempre aqui, ó. Ela tá invisível, mas eu sei que ela tá bem aqui, atrás do número 12. Então, a gente conta duas casas decimais para a esquerda. Vamos lá? Uma, duas. Quando eu conto essas duas casas decimais para a esquerda, eu vi, ó, uma, duas. A vírgula parou aqui na frente do 1. Aí, eu coloco ela aqui, ó. E aí, o que é que eu faço? Então, contei uma, duas, né? O que é que eu faço agora, gente? Coloco o 0, tá bom? Então, contei as duas casas decimais, coloquei a vírgula na frente, acrescentei o 0. Então, 0,12, né? Ou 12 centésimos, assim que a gente lê, tá bom? Agora, vamos representar a parte verde, tá? Eu sei que o todo, ele tem 100 partes, certo? E aí, a gente vai contar quantas partes do todo são verdes. Então, 6 partes do todo são verdes. Então, vai ficar assim, 6 centésimos. E a gente vai representar com o número decimal, certo? Então, o que a gente vai fazer? Vai colocar o 6 e vai contar duas casas decimais para a esquerda. Eu sei que a vírgula está sempre aqui, ó. Ela está invisível, mas eu sei que ela está sempre aqui. Então, vamos lá. Uma, né? Duas. Então, a gente vai colocar o quê? Ó. Certinho? Então, vai ficar o 0,06, tá bom? Desse jeito. Então, 6 centésimos. Agora, a parte marrom. Eu sei que o todo tem 100 partes iguais, certo? Foi dividido em 100 partes iguais. E aí, eu vou contar quantas dessas partes são marrons. Então, vamos lá? Então, eu tenho 14 partes marrons, tá bom? E agora, nós vamos representar com números decimais. Então, a gente vai colocar o 14 aqui, tá? E vamos contar as casas decimais para a esquerda, tá? Ó, duas casas decimais para a esquerda, tá? Eu sei que a vírgula, ela tá aqui, ó. Então, vamos lá. Uma, duas. Ela parou bem aqui, então eu vou colocar ela aqui e vou colocar o 0 aqui. Então, 0,14 ou 14 centésimos, tá? E o próximo, toda a parte colorida, tá? Então, eu sei que o todo tem 100 partes, né? É dividido em 100 partes, tá? E toda a parte colorida quer dizer a parte vermelha, a parte verde e a parte marrom juntas. Então, eu sei que tem 32 partes coloridas, tá? E a gente vai representar em números decimais agora. Vou repetir o 32 e vou contar duas casas decimais para a esquerda, tá? Ó, a vírgula tá aqui, a gente vai contar. Uma, duas. Parou bem aqui a vírgula, então eu vou colocar ela aqui e vou colocar o 0 aqui na frente. Então, 0,32, né? Ou 32 centésimos, tá bom?
Aí abaixo disse assim, represente esses números decimais no quadro de ordens. Tá aí o quadro de ordens e nós vamos representar agora esses números. Olha só, o primeiro número é 12 centésimos, tá bom? Então, a gente vai colocar 0 na unidade, né? Porque o 0, ele representa... Aliás, ele mostra que não tem uma parte inteira, né? E aí, nós vamos para o décimos. A gente vai colocar 1 no décimos e o 2 no centésimo. Então, 12 centésimos, tá? O próximo aí é 6 centésimos. Então, 0 nas unidades, vírgula, 0 nos décimos e o 6 nos centésimos, tá bom? O próximo número, 14 centésimos, né? Ou 0,14. Então, a gente vai colocar o 0 aí nas unidades, né? Na parte inteira. 1 nos décimos e 4 nos centésimos. E o 0,32, 32 centésimos, nós vamos colocar o 0 na parte inteira, nas unidades, vírgula. 3 nos décimos e 2 nos centésimos. E vai ficar desse jeito. Vamos para a próxima questão. A segunda questão diz assim, escreva a fração e o número decimal que representam as partes coloridas de cada figura a seguir. Muito fácil essa aqui, né, gente? Então, vamos lá, ó. A primeira figura é esse retângulo, tá? Esse retângulo, ele está dividido em 10 partes iguais. E foram pintadas 4 partes, né? Então, a gente vai representar desse jeito aí, ó. 4, né, sobre 10, que é o mesmo que 4 décimos, né? Então, a gente vai representar os décimos aí, 0,4, né? Faz daquele jeito que eu ensinei pra vocês. Ó, gente, 4 décimos. Vou representar aqui tá na fração, vou representar agora com o número decimal. Vou colocar o 4, eu sei que a vírgula tá aqui, tá? E a gente vai contar quantas casas decimais pra frente? Uma! Então, vamos lá, ó. Uma. Então, a vírgula vai ficar aqui e você vai colocar o 0. Então, 0,4, tá bom? A próxima figura aí, ó, essa figura tem 10 partes iguais, tá? E foram pintadas 5 partes. Então, a gente vai fazendo a mesma perspectiva da outra figura, ó. 5 sobre 10, tá bom? E aí, a gente vai fazer do mesmo jeito que eu acabei de explicar pra vocês, né? A questão aí do número decimal. A gente vai colocar o número decimal e andar uma casa decimal para a esquerda. Vai ficar 0,5 ou 5 décimos, tá bom? Terceira questão. Valéria comprou um patinete para sua filha. Veja quanto ela pagou por esse brinquedo. Então, tá aí o patinete. A gente pode ver que ela pagou R$ 102,25, certo? Aí, a letra A diz assim, escreva essa quantia no quadro de ordens. Então, a gente vai colocar aí, ó, 102, né? Então, 1 na centena, o 0 nas dezenas e o 2 nas unidades, tá? Os 25 aí centavos, né? O 2 a gente vai colocar no décimos e o 5 nos centésimos. Aí, a letra B diz assim, ó, como é lido esse número decimal? Então, a gente vai ler da seguinte maneira. Do jeito que eu expliquei pra vocês, né? A parte inteira, a gente lê o número e diz inteiros, né? E depois a gente vai ler, se for décimo, a gente diz décimo. Se for centésimo, a gente diz centésimos. Então, vai ficar assim, ó. 102 inteiros e 25 centésimos, tá? Aí, se você me perguntar, tia, e se no lugar do 5 tivesse um 0? Então, você ia ler 102 inteiros e 20 centésimos. Ou 102 inteiros e 2 décimos, tá, gente? Poderia ser dessas duas formas. Letra C. Qual é o algarismo da ordem dos centésimos? Então, a gente vai lá no quadro de ordens, né? E a gente vê que é o algarismo 5. O algarismo 5 é o algarismo da ordem dos centésimos, tá? Vamos para a quarta questão. A quarta questão diz assim. Considerando a moeda de R$1 como inteiro, escreva o valor de cada moeda representada a seguir na forma de fração e na forma decimal. Então, nós temos aí 1 centavo, né? Então, esse 1 centavo aí, ele vai ser
representado da seguinte maneira, na forma de fração, tá? 1 sobre 100, tá bom? 1 sobre 100, que é igual a 0,01, ou seja, é igual a 1 centésimo. A letra B, 5 centavos, então 5 sobre 100, tá? Que é igual a 5 centésimos, né? 0,05. Letra C, 10 centavos aí, então você vai colocar 10 sobre 100, tá? Ou 10 centésimos. 0,10, né, gente? Letra D, 25 centavos, 25 sobre 100, que é igual a 0,25, né? Ou seja, 25 centésimos. Letra E, 50 sobre 100. 50 centésimos, né? 0,50, 50 centésimos, né? E R$1, 100 sobre 100, que é igual a 1. Esse 1 aí, né? É uma unidade, é um inteiro, tá, gente? Aí diz assim abaixo, ó. Agora escreva esses números nos quadros de ordens, na ordem que aparecem. Então, a gente vai colocar aí, ó, 1 centésimo, 0,01. 5 centésimos, 0,05. 10 centésimos, 0,10, tá? 25 centésimos, 0,25, né? 2,5. 50 centésimos, 0,50, né? E 1, que é a parte inteira. Então, nas unidades nós vamos colocar 1 e no restante nós vamos colocar 0, tá bom? Então, em matemática, na correção, nós vamos ficar por aqui. E eu quero que vocês deem continuidade, continuem respondendo as questões. E agora que vocês respondam a página 51 e 52 pra gente finalizar essa atividade, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.